Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem o propósito de falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu do teto para se encontrar com Jesus e ser curado. Esse texto, ele está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o Evangelho de Lucas para ler porque eu acho que tem mais detalhes desse acontecimento. Ele se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26. Eu vou ler rapidamente aqui. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, ele quem? Jesus, né? E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Em outra versão pode estar falando escribas, que são doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Algumas versões está, e a virtude estava com Jesus para curar. Então, nesse primeiro versículo, eu já posso falar algumas coisas aqui, né? Primeiro, né? Jesus já estava ensinando. Então, e tinha uma multidão, porque aqui fala que achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de toda a aldeia da Galiléia, aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então, os principais lá do povo judeu, né, fariseus, escribas, né, mestres da lei, estavam lá para quê? Para aprender alguma coisa no qual Jesus estava ensinando? Acredito que não. Ele estava lá para analisar o que ele estava falando, para ver se ele não falava heresias e para com certeza ver se ele ia tropeçar nas palavras para ser acusado. Eu tenho certeza disso daí. E não tinha só algum grupo, tinha pessoas da Galiléia, da Judéia e de Israel, mestres da lei, fariseus. Então ele estava sendo analisado, Jesus estava sendo analisado, né? Imagina você numa banca de um TCC de faculdade, né? Claro que Jesus não se preocupava, porque ele falava o que Deus mandava e ele estava muito tranquilo sobre isso. Mas a atmosfera, o ambiente daquele momento é como se fosse pessoas que estavam lá para julgá-lo. Continuando aqui. Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram do leito. Eirado, né, é parte do teto, né, de uma casa daquela época. E o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Aí começa o julgamento dos fariseus e escribas que estavam lá. 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração, né? O que está questionando aí? O que está indignado pelo que eu falei, né? O que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leite,
em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Então, olha que interessante esse acontecimento, né? Eu acho que, claro, que o milagre foi o ápice desse texto. Porém, olha que interessante, era um ambiente de julgamento. Tinha fariseus, tinha escribas, né, doutores da lei, né? Vieram de Galiléia, vieram da Judéia, vieram de Jerusalém, simplesmente para ouvir Jesus. Não simplesmente para ouvir, mas para julgar Jesus, para pegar ele em qualquer palavra. E pegaram. A hora que ele falou: estão perdoados os teus pecados. Não, somente Deus pode perdoar. Quem é ele? Quem que ele pensa que é? Aí Jesus falou, para provar que tem autoridade sobre a terra: levanta-te e anda. E curou. E eles não puderam fazer nada, porque a autoridade foi bem maior do que a deles, né? Porque ele provou que tinha autoridade, não só de perdoar pecados, mas também de curar aqueles que estavam enfermos. Muito bem, no versículo 17 fala que o poder do Senhor, ou a virtude do Senhor, estava sobre Jesus para curar, né? Nós podemos também dizer que existia um dom que estava sendo manifesto naquele momento. Antes de curar, Jesus já tinha esta virtude, este dom. Acredito que o propósito daquele momento já era a cura. Jesus só estava esperando a pessoa chegar para ser curada, a pessoa que Deus queria que fosse curado, no caso paralítico, né? No versículo 20 também é interessante que Jesus fala: homens, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Ele viu a fé em quem? Nesse texto, nos homens que desceram, né? E claro, no paralítico que permitiu ser descido para ser curado, porque eles tinham fé. O paralítico se submeteu, subia até o telhado, né? Os homens levaram ele até o telhado e desceram até o meio de Jesus. Foi um ato de fé, porque ele tinha certeza, e os homens que também os levaram, né, que Jesus iria curar, né? Então, essa ação, a ação, né, é uma forma de você expressar a sua fé, né? Então, não adianta só crer em Deus sem ação, né? Crer em Jesus sem ação. Temos que ter ação, né? Por isso que quando pecamos, pedimos perdão a Deus, porque nós cremos que Jesus nos perdoa, nós temos fé. Porque se nós não tivéssemos fé, nós não iríamos pedir a Jesus perdão. Mas nós temos fé que Jesus tem poder para perdoar nossos pecados. No versículo 22 fala que Jesus conhece os pensamentos, né? Por que fala isso? Porque fala que Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais em vossos corações. Jesus conhece os pensamentos. Jesus é onisciente. Jesus é onisciente. Então, essa percepção que Jesus tem de pensamentos nos ajuda a entender as ações dele de ousadia. Ele sabia que aqueles judeus, no caso fariseus, né? Aqueles fariseus, aqueles escribas, doutores da lei, que vieram da Galiléia, de Jerusalém, que vieram da Galiléia, de Jerusalém e da Judéia, eles sabiam que estavam lá para julgar ele. Ele poderia simplesmente curar o paralítico, mas não. Ele falou: estão perdoados os teus pecados, porque sabiam que ia impactar esses fariseus, doutores da lei. Porque só Deus tem poder para perdoar. E Jesus é simplesmente Deus, né? Porque Ele e o Pai é um só. Muito bem, no versículo 24, né, fala que, no 24, Jesus fala:
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, né? Ele também fala, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? Autoridade. Jesus queria mostrar a sua autoridade para as autoridades que estavam lá. Então, esse texto é muito genuíno no sentido de confronto às autoridades que se achavam naquela época maiores que Jesus, né? Eles achavam que eles eram as maiores autoridades lá e não tinha ninguém maior que eles, e simplesmente eles estavam vendo uma pessoa lá que estavam falando dos ensinamentos e doutrinas, e então eles se sentiam poderosos para aprovarem ou reprovarem o que Jesus estava falando, até que tem o encontro do paralítico aí, né? E essa frase, estão perdoados os teus pecados, né? Eles ficaram totalmente atônitos, porque achavam que o julgamento deles de falar que Jesus não pode perdoar pecado, só Deus, né? Mas após isso, ele curando o paralítico, na frente deles, eles não ficaram sem argumento nenhum. Ficaram sem argumento nenhum. E daí acaba o julgamento. Engraçado, né? Muitos pregam esse texto enfatizando a cura do paralítico. Mas a cura do paralítico só foi um meio para Jesus mostrar o quê? A sua autoridade perante as autoridades. Porque Jesus é a autoridade das autoridades. E a partir disso, eu termino esse texto para que nós possamos também pensar, né? Se a gente acha que alguma autoridade, se nós achamos que somos alguma coisa, nós não somos nada, nós somos somente servos de Deus, né? E a autoridade máxima é Jesus. Então não façamos como fariseus e doutores da lei, né, escribas, achando que somos alguma coisa porque conseguimos pregar o evangelho, temos algum destaque na igreja, ou pregamos a Bíblia em cima de púlpito. Nós não somos nada. Nós não somos capazes de julgar algo se não for pela ajuda de Deus. Se Deus não estiver no comando, se o Espírito Santo não interceder nesta aprovação ou reprovação. Então essa palavra de hoje é uma palavra de ensino, né, e de atenção às autoridades. Cuidado para que a sua autoridade não se envaideça o teu coração e você acaba sendo arrogante e cheio de soberba, assim como talvez os fariseus e escribas, doutores da lei, nesse acontecimento textual que eu li nesse canal, nesse vídeo. Amém? Bom, se fez sentido para você essa palavra, que você possa curtir, se inscrever, compartilhar para se propagar o Evangelho. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo de Deus desperte em você a humildade para você entender que você é somente um servo de Deus e toda autoridade que possa estar sobre você vem de Deus. E por isso que você tem que ser servo de Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida, e que o Senhor Jesus te acompanhe na autoridade no qual Ele te deu. Em nome de Jesus. Amém.